Tivemos acesso a mais detalhes, né? Hoje mais cedo eu disse que ainda era importante a gente ver o teor, a extensão dos diálogos, e agora tivemos acesso a mais alguns detalhes dessa investigação da Polícia Federal que deflagrou busca e apreensão contra o deputado Carlos Jordi nessa quinta-feira. Carlos Jordi é um deputado bolsonarista que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados, filiado ao PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro. E na investigação sobre o ato antidemocrático do 8 de janeiro, sobre a lesa pátria, a Polícia Federal prendeu, no final do mês de janeiro, um dos invasores do Congresso Nacional, que se chama Carlos Vitor de Carvalho. Então, através do celular desse Carlos Vitor de Carvalho, os investigadores encontraram conversas, muitas conversas desse invasor do Congresso Nacional com o deputado Carlos Jordi. A Polícia Federal até contabiliza que foram encontrados 627 registros de contatos entre Carlos Jordi e esse Carlos Vitor de Carvalho. Esses registros de contato podem tanto ser mensagens de texto, mensagens de áudio, como ligações. Principalmente a partir do final ali de 2022, que é justamente o período em que a investigação aponta que Carlos Jordi atuou como um orientador dos atos antidemocráticos que contestavam o resultado das eleições. Carlos Vitor organizava esses movimentos em quartéis e em rodovias do Rio de Janeiro, e uma das conversas que a Polícia Federal considerou muito significativa acontece no dia 1º de novembro de 2022, logo depois do resultado da eleição, em que o então candidato Lula do PT saiu vitorioso. Nessa conversa, Carvalho pergunta, fala Jordi, eu vou reproduzir o diálogo que a gente conta na reportagem que está no site. Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo. E para a Polícia Federal, isso aí seria o Carlos Vitor de Carvalho dizendo ao Jordi que estava articulado para bloquear todas as rodovias. Jordi responde: Fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí? E depois disso, segue-se uma ligação telefônica entre Carlos Jordi e Carlos Vitor de Carvalho, na qual a Polícia Federal não conseguiu recuperar o conteúdo, porque a ligação de WhatsApp ainda há uma dificuldade da perícia de obter um registro dessa ligação. O que a Polícia Federal conseguiu recuperar foram as conversas via mensagens de texto e mensagens de áudio. Mas a investigação conseguiu comprovar que havia realmente uma ligação entre Carlos Jordi e esse manifestante, que era um dos organizadores de atos antidemocráticos no Rio de Janeiro, e no dia da invasão do Congresso Nacional, ele chega a citar Carlos Jordi em um vídeo que ele grava dentro do Congresso. Ele fala que quem manda aqui é nós. No final, ele diz: Jordi, avisa o povo de Nova Iguaçu e Mesquita que nós representa essa porra. Desculpa o perdão do palavrão, mas é exatamente o que está transcrito no diálogo que a gente cita na reportagem. E Jordi, é bom a gente lembrar, hoje cedo negou ter qualquer relação, negou ter orientado, ter conversado com integrantes desses atos antidemocráticos, e chegou há pouco na Polícia Federal do Rio de Janeiro para prestar depoimento. Então, vai ser interessante a gente ver qual vai ser a justificativa dele para tantas conversas entre ele e esse invasor do Congresso Nacional no 8 de janeiro. Aí, um dos agravantes que a Polícia Federal encontrou é que, depois que já havia um mandado de prisão em aberto, no dia 17 de janeiro, Carlos Jordi fez uma ligação telefônica para Carlos Vitor de Carvalho, ou seja, ele buscou contato com o invasor, mesmo depois que ele estava já foragido. E o ministro Alexandre de Moraes chega a destacar em sua decisão que é grave um agente, um deputado federal, um parlamentar, ter conhecimento do destino de um foragido e não comunicar isso às autoridades. Ele conversar com essa pessoa e não ajudar, auxiliar as autoridades
no cumprimento dessa ordem de prisão. Só no final de janeiro é que Carvalho acabou sendo preso pela Polícia Federal.